Olá pessoas, como estamos? Paulette aqui e hoje a gente vai ter um desenho comigo diferenciado. E por quê? Porque dessa vez eu não vou usar só uma mídia para poder fazer essa ilustra. Eu vou usar o sketchbook e depois eu vou passar a ilustra pro digital. Mas assim, por que eu resolvi fazer isso? Porque eu fiz esses esboços da Draculaura e da Frank. Por que eu fiz isso? Porque eu me senti inspirada pela Monster High, tá? E eu acho legal elas, eu acho elas bonitas e fashionistas e eu queria desenhar isso, porque tá bem na minha zona de conforto, então, enfim, resolvi fazer isso, fiz os esboços e achei eles muito legais. E aí eu pensei, putz, se eu pintar, né, escolher, sei lá, fazer de guache ou de fazer de aquarela a pintura e eu não gostar, eu vou ficar muito triste, porque eu não quero jogar esses esboços fora. E aí eu resolvi fazer isso. Então eu tenho a minha versão digital dele e daí depois eu pinto, mas se der cagada, pelo menos eu tenho as memórias da arte que deu errado. Mas é mais por isso, assim, que eu resolvi fazer isso. E também uma coisa que faz tempo que eu não fazia, que era pintar esses meus esboços que eu faço no papel e pintar no Photoshop, que é uma coisa que é bem legal de fazer. E é bem tranquilo, assim, de fazer, pra mim, pelo menos. E é divertido. Então eu queria me divertir fazendo, tá? Porque, enfim, é isso aí. Então, pra criar esses lines aqui, essa parte do sketchbook, primeiro eu vou falar do esboço, na verdade. O esboço eu usei os dois lápis apagáveis, o azul e o vermelho, da Maped, que eu já falei dele várias vezes aqui. É o lápis apagável mais baratinho que eu achei no mercado, basicamente. E aí, com o lápis estando azul, eu fiz mais ou menos os formatos mais gerais e não refinei nada. Aí depois eu peguei o lápis vermelho, apontei ele bem fininho pra ficar com a ponta bem bonitinha, e aí sim eu botei bastante detalhe, aí defini certinho quais iam os seus volumes, onde é que ia ser cada um dos elementos, então isso facilitou bastante ter uma visão bem clara do que eu gostaria, sabe? Porque eu poderia começar a fazer o line vermelho direto com o que eu tinha no azul, mas aí não ia estar as coisas tão definidas e eu podia me perder no meio do meu esboço. E assim ficou mais confortável assim depois, sabe? Porque no fim tu acaba pensando mais na alguma hora e depois quando tu precisa fazer a coisa que tu mais gosta, no meu caso, né? O line é a parte que eu mais gosto e não o esboço. Aí é mais tranquilo, é mais fácil, então sofre um pouquinho antes pra depois se dar bem. E no fim das contas, não é só uma ilustra que vai ter nesse vídeo, né? A gente vai ter duas ilustrações, porque eu resolvi fazer o line tanto da Frank quanto da Draculaura, porque já tava ali, e daí eu falei, tô afim de fazer o line, e daí resolvi fazer, tava nem aí. Assim, talvez, apenas talvez, eu tenha me inspirado a fazer Monster Highs, porque eu vi o vídeo do Seijinho falando sobre É muito engraçado aquele vídeo. Falando sobre o filme live action da Monster High. Talvez. Eu fiquei curiosa pra assistir? Fiquei, mas não vou assistir. Porque ele falou tanta coisa que ia me estressar, eu já não vi, né? Mas, enfim, a essência Monster High eu acho legal, assim. Elas são tipo Bratz, só que monstros, então, muito maneiro. Adoro Bratz, adoro elas. Enfim. E aí, então, me inspirei bastante nessas duas características, assim. Então, eu queria fazer esse óculos de asguia de morcego, que eu tinha visto uma referência no Pinterest. Eu falei, vamos fazer a Draculaura, até porque o cabelo dela também é bem legal e eu gosto, queria fazer umas mechas e tal. Porque a Monster High tem bastante disso, né, de fazer essas mechas coloridas e tal. Foi a inspiração pra criançada pintar o cabelo de papel crepom na minha época, tá? Então, é isso aí. Como eu já venho dessa parte da moda, então eu já tenho bastante referência de roupas e de estilos de cabelo e acessórios, assim. Eu vou salvando tudo que aparece no meu Pinterest, até o que vai aparecendo no Instagram também eu salvo. Eu tenho pastinhas lá nos salvos que a gente consegue fazer lá no Instagram. E aí eu vou salvando tudo, que pode ser que algum dia eu use, né? Então, mesmo que não vai usar, mas tá ali. Inclusive, se vocês quiserem usar a minha pasta de outfits lá do Pinterest, tem até separação, tipo, se é top, se é vestido, se é saia. Eu não fiz mais essa separação porque eu acho que às vezes ela me limita um pouco. Mas como o que estava lá eu já deixei assim, tá? Então, mas pode ser que tenha alguma coisa que vocês gostem lá. Então, podem usar, fiquem à vontade. Aí, gente, um elemento chave desse line aí que tá passando pra vocês, claro, é a bic vermelha, né? Eu adoro usar bic, vocês sabem que eu já fiz vários desenhos aqui usando só bic preta normalmente, mas aí tem a vermelha, daí eu falei, vai ficar legal se eu misturar com essa outra caneta aqui, que eu também tenho uma caneta vermelha, só que ela veio
quando eu fiz o vídeo dos marcadores da Shopee, que eu comprei pela Shopee, ela veio junto. E aí eu comecei a usar ela junto com a bic vermelha e eu comecei a gostar. Inclusive, naquele pacote lá, veio uma vermelha e veio uma azul. E aí a azul eu uso junto com a bic azul e a vermelha junto com a vermelha. E super funciona junto, assim. E no fim das contas, eu não sei nem qual a marca dela, porque não tem marca. Mas assim, eu usei tanto que ela tá quase seca. Quando eu percebi, assim, eu já não conseguia ver onde é que tá a quantidade da tinta, assim, que tu consegue enxergar no tubinho transparente. Mas, enfim, quando eu terminar a minha, eu vou ficar muito triste e eu vou ter que ir atrás de alguma que faça a mesma coisa que ela faz, né? Então, ai, me desejem sorte, porque eu acho que não vai ser uma tarefa fácil. Quero aproveitar que vocês chegaram aqui nessa parte do vídeo já. E se vocês chegaram aqui é porque vocês estão gostando. Então eu quero pedir um negócio que eu sempre esqueço de pedir, porque eu sou uma péssima youtuber. E eu quero pedir a vocês pra vocês comentarem nesse vídeo e também darem um likezinho, porque eu, como usuária do YouTube, quando a pessoa não fala pra fazer isso, eu não faço. Então eu acredito que acontece com vocês também, então eu vou aproveitar aqui, né, que a gente já tá finalizando o line e coisa, pra poder pedir isso pra vocês encarecidamente. Tá bom? Porque acredito que se vocês chegaram até aqui, vocês gostam do conteúdo. Ou não, né? Vai que é um hater. Será que tem algum hater que assiste? Ah, daí pô... Sei lá, tá me dando view, então significa que tá colaborando com a AdSense. Tô brincando, né? Então, inclusive, desabilita o adblock aí, pô. Por favor, nunca pedi nada. Mas é isso. Muito obrigada, você que está aqui. E você que não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, tá? Tá bom, já tô pedindo coisa demais pra vocês. Vamos continuar aqui no assunto do vídeo. Essas são as lines finalizadas e agora vamos partir para o Photoshop. Então eu fiz, tipo, umas fotinhas bonitinhas e daí eu joguei pro Photoshop. Vambora. Aqui já no Photoshop eu peguei essas imagens que eu fiz com a minha própria câmera, que eu filmo mesmo, porque ela fica com mais HD e tal, mas dá pra fazer com o celular também. E aí, como eu bati com ela com a janela aberta pra poder ter a luz natural, a parte da Draculaura ficou um pouco mais escura, então eu fiz alguns ajustes nela, fiz tipo umas edições de foto, de fotógrafa, assim, porque eu sou muito fotógrafa. Quem vê, compra, né? Mas, enfim, fiz umas edições bem básicas, assim, de correção de iluminação e cores também, pra deixar a foto bem bonita, e aí agora é só partir pra braço e pintar. Eu usei o modo multiplicação pra poder fazer essas pinturas, e foi super divertido. Depois eu até fiz uns paint overs por cima das partes que eu queria dar uma enfatizada, assim, deixar um pouco mais com estilo mais cartoon. E me diverti pra caramba fazendo essas. Eu já fazia mais antigamente, assim, de pintar as minhas ilustras digitalmente dessa forma. Até as primeiras que eu fiz, as primeiras ilustras digitais que eu fiz, inclusive que eu tenho um vídeo aqui que eu refiz esse ano, eu fazia dessa forma porque era a forma mais fácil que eu tinha, assim, e eu não sabia usar muito a mesa digitalizadora ainda, não tinha muita confiança, então assim eu consegui pegar bastante confiança com o programa, né, o Photoshop, e também com as técnicas que estão disponíveis, né, e hoje é só correr para braço e fazer o que se sente mais confortável fazendo, né? No meu caso é isso. Hoje em dia eu faço mais paint overs e uso mais pincéis mais texturizadinhos também, que é uma coisa que eu gosto bastante. E porque traz essa coisa mais, tipo, handmade pras coisas, sabe? Não sei, gosto bastante. Mas gostos pessoais, tá? E assim, galerinha, eu uso o Photoshop, mas esse tipo de técnica usando multiplicação para poder pintar as fotos, dá pra fazer em qualquer outro aplicativo, inclusive dá pra fazer no Procreate, dá pra fazer no Clip Studio, dá pra fazer no Pay-Tool-Sai, dá pra fazer tendo camadas, essa função de ter camadas e ter essa função da multiplicação no teu aplicativo já funciona. Acredito até que o Ibis Paint tem isso, né, que é aquele aplicativo que dá pra desenhar até no celular e tal. Então, dá pra testar muito fácil isso aqui pra ver se vocês curtem ou não. A única coisa que eu acho importante ressaltar quando for fazer esse tipo de técnica, assim, é tu fazer com que a imagem... Porque a folha, ela não é 100% branca. Então, usar os contrastes, aumentar o contraste, aumentar o brilho um pouco, pra poder deixar a folha ela bem branquinha, porque daí a multiplicação, o que acontece? Ele vai escurecer a cor que tu vai botar em cima, e aí ele vai trabalhar com a cor que tá embaixo. E se for branco, ele vai funcionar como se fosse um canvas branco que tu tá trabalhando, tipo um arquivo digital normal. Então, sempre tomar cuidado, a não ser que seja o que tu queira, né? Que a cor meio que trabalhe com a cor do papel natural.
Mas isso é uma coisa importante de se dizer quando vai fazer esse tipo de coisa, só pra lembrar que a técnica do multiplicação, ela vai trabalhar todas as cores, ela vai escurecer as cores, tá? Mas assim, dá pra ajustar depois no final, né, fazer ajuste de cor no final da ilustração, mas eu prefiro fazer já, tipo, sabendo o que eu vou ter no final, então eu deixo a folha o mais branca possível, mas sem perder um pouco da textura dela, assim, sei lá, é tentativa e erro, mas fica legal no final, é isso que importa. Uma coisa que eu acho muito doideira, assim, da arte digital é que tu consegue... Se tu entende quais as ferramentas que estão à tua disposição, tu consegue usar elas a teu favor a todo momento, assim. E isso foi uma coisa que eu fiz muito nessa arte aqui. Eu não usei só a técnica de botar na multiplicação, porque ela fica um pouco básica. Mas eu consegui usar várias outras técnicas que eu já sei, que eu já conheço, mas que, tipo, eu só aprendi porque eu criei a necessidade de aprender elas. E eu fui atrás pra poder descobrir como é que eu fazia, ou alguém me ensinou a fazer, sabe? Então, tem essa curva de aprendizado da arte digital, ela é muito legal, assim, porque tem coisas, por exemplo, de fotografia que eu uso pra poder fazer ilustração, sabe? E eu sempre falo isso pros meus alunos, que o Photoshop, ele é pelo menos porque eu uso, né? E porque eu faço as aulas no Photoshop também. Mas o Photoshop, ele é uma ferramenta muito grande. E muitos profissionais usam de diferentes áreas. Então, a gente pode usar coisas que estão, a princípio, né? São feitas pra design, enfim, pra edição de foto, pra montagem. A gente pode usar isso pra ilustração também, sabe? E isso é uma coisa que eu vejo que ajuda bastante. Tu entender qual a ferramenta que tem nesse programa pra te poder usar ela da melhor forma possível. E tu também não ficar sofrendo, assim, pra ter que, digamos, desenhar tudo, sabe? Eu não preciso pegar só o pincel, usar só o pincel e a borracha e pronto. Daí eu vou ser a pessoa mais fodona de todas. Não, cara, tu pode usar a transformação, tu pode usar os ajustes de cores, tu pode usar mapa degradê, sabe? Tipo, tu pode usar tanta coisa, mas tanta coisa. Só que assim, tem que entender o porquê que elas funcionam e como que elas funcionam, né? Então isso é muito coisa, com o tempo a gente vai aprendendo e vai otimizando até o nosso tempo pra poder fazer. Essa arte aqui, eu demorei mais pra fazer os lines do que pra fazer a parte digital. Porque eu consigo adiantar tudo no digital, sabe? E pra mim é tão mais simples do que o line. Até, não, se bem que se eu fosse fazer o line no digital eu ia demorar também, porque no fim o line eu acho que no tradicional ele fica mais bonito do que no digital. Não sei, eu consigo trabalhar com a pressão melhor no tradicional e com a caneta Bic, né? Mas eu até que rola, assim, né? Fazer o line bem bonitinho no Photoshop. Mas eu prefiro, Paula, prefiro a superfície do papel pra fazer lines, né? Mas é muito gosto pessoal e pode ser que, tipo, amanhã eu mude de opinião, porque isso é uma coisa que também tem dia que é isso, tem dia que não é, mas, doideira, né? Todo mundo é maluco aqui, todo mundo é louco. Mas assim, me contem o que vocês preferem. Vocês preferem fazer arte tradicional? Vocês preferem arte digital? Me contem aqui nos comentários, né? Aproveita, né? Já que eu pedi pra vocês comentarem, se vocês não tiverem ideia do que comentar, comentem isso. Contem que mídia que vocês usam. Vocês já usaram as duas ao mesmo tempo, igual eu tô fazendo aqui? Se vocês não usaram, vocês querem testar? Querem testar pra ver como é que vai funcionar? Eu aposto que vocês vão gostar bastante. Então, convido vocês aí que estão assistindo a tentar também fazer em casa e depois me mandar, porque eu adoro quando vocês fazem as coisas e daí vocês me mandam. Eu fico muito, muito feliz, tá? Sério, na moral, vocês são perfeitos. Gente, já estamos finalizando a ilustração, né? A pintura, quer dizer, das páginas aqui.
E eu quero agradecer vocês por terem chegado até aqui, muito obrigada. Depois eu vou botar no meu Instagram o carrossel, que daí eu vou fazer um carrosselzinho do antes e depois da foto, pra vocês verem certinho como é que ficou antes, como é que era depois e tudo mais, que eu acho bem legal essa experiência, assim. Então, eu vou deixar no Instagram, se vocês quiserem me seguir lá, é AMPMilanês, né? O link sempre fica aqui embaixo também. E é isso aí, eu vejo vocês na próxima. Esse aqui é o resultado final, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, 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 muito de fazer e me diverti pra caramba. Então, e façam também vocês aí em casa, tá bom? Então, é isso, é uma tarefa pra vocês fazerem em casa, tá? Eu sou teacher, eu posso falar isso. Tô brincando. Mas é isso aí. Tchau, beijo, até a próxima.